Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Glória a Jesus. Amados irmãos, a palavra do Senhor que ora lemos traz para nós o conhecimento de uma história de uma família que não tinha filhos, e está escrito no texto que João, ele veio para a alegria de seus pais. Mas, segundo a história, diz que Zacarias era sacerdote. Zacarias era sacerdote. No entanto, ele não era pai. E orava a Deus para que o Senhor abrisse a madre de sua esposa Isabel. E para os irmãos entender melhor essa história, se a Bíblia está dizendo que o nascimento de João na vida de Zacarias e de Isabel traria alegria, e que eles teriam prazer no nascimento de João, é verdade que naquela casa não existiam essas duas coisas, ou essas duas dádivas de Deus, que eram o prazer e a alegria, a não ser que Deus abrisse a madre de sua esposa. Daí então o prazer e a alegria entraria na sua família, no seu lar. Os irmãos, observando bem, vão perceber que a Bíblia nos diz que o sacerdote, ele entrava até o santuário do Senhor para oferecer os sacrifícios a Deus por causa do pecado do povo, e abençoava as famílias. Mas uma coisa que chama a atenção da história é que quando o sacerdote entrava no santuário do Senhor e ele vinha saindo do santuário, o povo esperava atônitos, esperançosos de ouvir da boca do sacerdote a bênção de Deus. E daí então o sacerdote abençoava o povo. Mas na vida de Zacarias aconteceu diferente. Por quê? Porque ele estava orando a Deus, Deus ouviu a sua oração e ele enviou o que a teologia chama de Malaque, que é mensageiro. E o mensageiro vem até ele, anuncia as boas novas, mas ele não acreditando, aí então o anjo diz para ele: você vai ficar mudo até o nascimento do menino. Aleluia. E o texto sagrado nos revela, irmãos, que quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, que a criança nasceu, diz o texto que Isabel trouxe a criança com 8 dias de nascido para circuncidar. Mas acontece que no costume judeu não poderia se trazer uma criança para ser
parentes de Isabel, os vizinhos de Isabel, se alegraram com ela pelo nascimento do menino, e uns perguntaram para o outro: qual é o nome da criança? Porque até então não poderia se dar o nome da criança a não ser se fosse pelo pai. E o texto sagrado diz que Isabel falou para as pessoas que estavam com ela, dizendo: o nome da criança será João. Agora, irmãos, observe que uma vez que o anjo do Senhor disse a Zacarias que ele ficaria mudo, e ele ficou, quem foi então que revelou o nome de João para Isabel? Uma vez que Maria estava mudo, e então ela diz: o nome da criança será chamado João. Mas pelo costume judaico, não poderia dar-se um nome a uma criança se no meio da sua família ou da parentela não tivesse alguém com aquele nome. Para se prestigiar uma pessoa mais velha, então se dava o nome de uma criança pelo nome daquela pessoa, para quando a pessoa, se ele morresse, a criança ficava no seu lugar com o seu nome. E quando chegaram até João, disseram para João, falando em gesto para com ele, qual era o nome da criança, porque a mãe não tinha autoridade para dar o nome da criança se não fosse o pai. E João não podia falar, então ele pediu em gesto uma tábua que era usado para se escrever alguma coisa. E então ali ele escreveu: o nome do menino será João. Aí todos se alegraram, porque confirmava aquilo que Isabel teria dito, que o nome da criança seria João. E depois de Zacarias ter escrevido, o texto diz que ele, logo a sua boca se abriu, a língua se soltou, e ele começou a falar, e todos se maravilharam. Mas algum tempo depois, corria-se a notícia que Deus havia abrido a madre de Isabel, e Deus teria usado de misericórdia para com ela, e ela teria dado à luz. Então corria a fama de João por todas as partes, e as pessoas então perguntavam umas para as outras assim: quem será este menino? E eles perguntavam uns para os outros: quem será esta criança? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A pergunta, irmãos, que o texto nos faz, eu não posso fugir, porque nós chamamos de indivíduos ligados. Não dá para falar de uma história sem se lembrar de tudo que nela está escrito. E quando eles perguntaram: quem será esta criança? A pergunta que eu vos faço
dessa noite é esta: quem será esta criança? Aleluia. Quem nós pensamos que serão os nossos filhos, ou que serão os nossos filhos no futuro? Aleluia. Muito me alegra, irmãos, de lembrar que há 8 anos atrás eu não poderia pregar essa mensagem, porque lá em casa também não tinha prazer nem alegria. Aleluia. E a prova viva de que Deus ouve a oração dos seus servos e abençoa a tua igreja está ali. Aleluia. O milagre de Deus na minha vida. Um dia eu conto para vocês detalhadamente. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é que se na sua casa não tem prazer e alegria, somente Deus, através do seu Filho Jesus, é quem poderá trazer para o seu lar, para a sua família, para a sua parentela e para todos que estão ao redor de nós. Somente Deus é quem pode nos trazer prazer e alegria. E a pergunta que eu fiz para os irmãos, eu mesmo respeito. Os nossos filhos, estas crianças, serão no futuro aquilo que nós ensinarmos. Aleluia. Existem pessoas, adultos, que quando uma criança começa a falar palavrões, os pais e os tios, os avós, se alegram e acham bonitinho e até sorri. Quando uma criança começa a dançar funk, todos os parentes se alegram e dão risadas e até oferecem apologia àquela criança, ou incentivo para ela continuar. Quando uma criança xinga os outros, os adultos que deviam ter vergonha na cara e descer o chicote no lombo do menino, acha bonitinho e se alegram. Quando uma criança bate na cara da mãe ou da avó, não se tem coragem de empunhar o chicote ou a cinta. Agora, irmãos, uma coisa é certa: se nós não corrigirmos os nossos filhos hoje, amanhã a polícia corrige. Se não educarmos os nossos filhos hoje, amanhã a sociedade corrige. Aleluia. E muitos, eu não posso me acovardar, muitos que hoje acham engraçado as coisas erradas que as crianças fazem, no amanhã você pode chorar lágrimas de sangue, porque você não corrigiu hoje o que uma criança fez,
e não corrigiu. Eu me lembro de uma pesquisa que eu estava fazendo há uns anos atrás, e o menino, ele chegou em casa com uma roupa roubada. Lá nos Estados Unidos se deu isso, em 1993. E a mãe, olhando a criança com aquelas coisas roubadas, não tomou nenhuma atitude. Quando foi depois de algum tempo, o menino estava maior, aparecendo em casa com um tênis de marca, também roubado. Só que no tênis, a criança roubou um carro e a mãe não corrigiu. Quando chegou o seu tempo, a casa caiu, como dizem aí fora, e aquele menino foi preso e já era maior de idade. E deu-se o julgamento daquela criança na vara criminal e ele foi condenado à morte em uma cadeira elétrica. E perguntaram para ele: olha, você vai morrer amanhã. Qual é o seu último pedido? Então o menino respondeu: eu quero ver a minha mãe. E quando chegou o seu momento, a mãe foi ver a criança. E chegando lá, a mãe perguntou para o seu filho: você quer comer alguma coisa especial? Ele disse: não. Você quer chorar? Ele disse: não. Você quer pedir perdão por alguma coisa? Ele disse: não. Ela perguntou: então o que é que você quer? E então o menino respondeu: eu quero lhe falar duas palavras. E a mãe falou para ele: então diga as suas duas palavras. Ele falou para ela, olhou nos olhos dela, a lágrima pingou no olho dele e ele disse: a culpada de eu estar nessa situação é a senhora, porque na primeira vez que roubei, a senhora achou engraçadinho. Na segunda vez que roubei, a senhora desfrutou do roubo, do furto que eu cometi. Na terceira vez que eu roubei, não tinha mais jeito para mim, então eu fui pego. Aleluia. Eu quero dizer algo profético para os irmãos nessa noite, com grande temor e tremor da minha alma, irmãos. Quando alguém indagar você, quando alguém perguntar a você, ou quando alguém perguntar uns aos outros, quem será o seu filho, quem será a sua criança, você vai profetizar com a boca santa que Deus te deu: o meu filho, a minha filha será uma bênção na presença do Senhor. Será um homem de Deus, será uma mulher de Deus, será orgulho para a sociedade. Mas para que os nossos filhos serem orgulho para a sociedade, para que eles sejam uma bênção nas mãos de Deus, é necessário que nós ensinamos a palavra de Deus e corrigimos enquanto há tempo.